Boa noite, amados irmãos, e a paz do Senhor. Queridos, estamos vivendo dias difíceis, pandemia, crise financeira, guerras ideológicas e políticas. E diante disso tudo, nós percebemos um agravamento na degradação moral e ética da sociedade tanto fora como também dentro da igreja, possibilitando aí um cenário muito propício para a apostasia, para o abandono da fé, para o esfriamento da fé. Assim sendo, amados, precisamos reafirmar nossos alicerces, né? A nossa fé cristã, ela está alicerçada em vários princípios, dentre vários, a perseverança dos santos. Eu não quero aqui abordar tudo aquilo, todo o conteúdo que fala da doutrina da perseverança, mas eu quero, a partir dessa temática, refletir com os irmãos a partir do texto de Hebreus capítulo 6, versículo 13 a 20 e o capítulo 7, do 1 ao 28. E a partir desse texto eu quero refletir sobre a edificação da igreja a partir da compreensão da supremacia de Cristo. O texto de Hebreus, o capítulo 6, versículo 13 em diante, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o texto de Hebreus capítulo 6, do 13 ao 20, onde o autor, e aí a gente precisa entender um pouco esse texto de Hebreus, porque o texto de Hebreus ele é, às vezes, visto, interpretado por alguns como possibilidades, ou seja, como textos que fundamentam a possibilidade do crente até mesmo perder a sua salvação. Penso eu, interpretações equivocadas, mas a gente percebe no texto de Hebreus, onde a gente não sabe o seu autor. O texto dos Hebreus não é um texto que tem um autor definido. Se fala de Paulo, se fala até mesmo de Apolo, mas a história não registra quem foi de fato o autor do texto de Hebreus. Isso não nos importa muito. O que nos importa aqui é a mensagem central, é o propósito do autor, em que nos remete a um período em que muitos estavam abandonando a fé. Muitos estavam querendo retornar até mesmo aos rudimentos do judaísmo, certo? E aí, diante disso, o autor aos Hebreus, ele surge para poder falar sobre a supremacia de Cristo. E ele começa o texto dele, já desde o primeiro capítulo, dando essa ênfase. Quando ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. E aqui o autor ele vai desmistificar a ideia, né, do culto aos anjos, a ideia de que Moisés assume um papel, né, quase que superior ao de Cristo por conta da lei. Ele vai falar também sobre Josué e apresenta Cristo superior a Josué, porque aquela ideia de que Josué foi quem introduziu o povo de Deus na terra prometida, e aí Davi, muitos anos depois, ele vai então afirmar, né, que ainda existe um descanso para o povo de Deus, que ainda não foi concluído. E aí esse texto, o próprio autor aos Hebreus, ele vai trazer esse texto para justamente provar que quem introduz o povo no descanso de Deus é Cristo. Então Josué não introduziu o povo